Olá! Um senador tem 8 anos de mandato. A atuação parlamentar passa pela apresentação de projetos, pela fiscalização dos atos do Executivo e ainda pela participação na elaboração do orçamento público. O nosso convidado hoje é o senador Regufe, do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Um prazer estar aqui, um prazer estar com todos os teus telespectadores. Senador, o senhor foi eleito em 2014 para o Senado pelo Distrito Federal com 826 mil votos, né? O senhor foi à tribuna fazer um discurso de prestação de contas do mandato, do que o senhor se comprometeu em campanha até hoje. O que o senhor acha que o senhor conseguiu cumprir? Bom, primeiro eu considero que é uma obrigação, deveria ser uma obrigação de todos os parlamentares prestar contas aos seus eleitores de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses eu faço questão de ir à tribuna, como fui ontem, fazer um pronunciamento prestando contas aos meus eleitores. Eu me orgulho, Renata, de ter orgulho, eu me orgulho de ter honrado e cumprido tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha. Tudo aquilo que constava no meu panfleto de campanha, eu cumpri, ponto por ponto, sem exceção. E quais eram esses itens? Uma série de itens. Os mais importantes? Uma série de itens, desde a destinação de recursos nas emendas ao orçamento, a apresentação de PECs e projetos, como os cortes que eu fiz no mandato. Cortes de gastos, né? No mandato. É disso que o senhor está falando. No primeiro dia do mandato, primeiro os projetos. Eu fiz essa prestação ontem de contas, eu apresentei aqui no Senado 11 PECs e 45 projetos. 11 propostas de emendas à Constituição. 11 propostas de emenda à Constituição e 45 projetos, dos quais 3 foram aprovados aqui no Senado e já estão na Câmara, incluindo aí o que proíbe, incluindo aí o que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Hoje, se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, você não sabe me dizer, ninguém sabe me dizer. Se eu te perguntar quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no estado de São Paulo, você não sabe me dizer, ninguém sabe me dizer. É uma informação que não é pública. E agentes políticos e autoridades públicas utilizam de suas influências para furarem essas filas, para passarem pessoas para trás. Isso não é correto. Isso é algo que não é correto e é algo inaceitável. Então, eu apresentei o projeto, o PLS 393 de 2015, que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias eletivas. Apenas para preservar a privacidade das pessoas, não será pelo nome das pessoas, e sim pelo número do documento de identidade. Mas todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando cada cirurgia e desde quando, e a ordem da fila. Isso, primeiro, vai dar transparência a essas filas. Segundo, vai gerar uma pressão social sobre os governos para eles andarem mais rápido com essas filas, para fazerem mutirões de cirurgias. Hoje há uma série de pessoas no país esperando uma cirurgia na rede pública, às vezes indefinidamente. E aí passam gente na frente, então isso não é correto. Então eu apresentei aqui no Senado 11 PECs e 45 projetos, dos quais 3 foram aprovados aqui no Senado e foram para a Câmara, e todos relevantes. E das propostas de emenda à Constituição que o senhor apresentou, quais o senhor destacaria? Aí tem várias. Eu apresentei um conjunto de propostas, um conjunto de PECs sobre reforma política, que eu acho que o nosso sistema político precisa mudar. E desde que o senhor está no parlamento, já nos últimos 4 anos e meio, a reforma política já foi tema de debate pelo menos 2 vezes. Com várias propostas, como, por exemplo, a proibição que parlamentares se reelejam mais do que uma única vez, para limitar uma única reeleição no máximo no Poder Legislativo. Porque quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. É importante dar chance a outras pessoas, é importante oxigenar o sistema, renovar o sistema. Então a pessoa pode ter um mandato, se quiser uma reeleição no Legislativo, depois não pode mais. Se quiser, tem que disputar outro cargo. Apresentei Mas essa experiência também não é importante para o bom andamento dos trabalhos Mas na aí casa? Dá chance a outros. A pessoa num mandato, no máximo 2, ela consegue fazer. Depois ela abre oportunidade para outros.
como, por exemplo, também a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, que eu também apresentei uma PEC, como, por exemplo, uma PEC sobre revogabilidade de mandatos, onde, se o político descumprir algo que ele se compromissou na campanha, ele perde o mandato. E quem avaliaria isso? Não, aí a pessoa, para ser candidato, teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. E não cumprindo, ela perderia o mandato. Ela teria que registrar na Justiça Eleitoral. E depois qualquer eleitor pode abrir uma ação contra ela. Se ela contrariar frontalmente algo que ela colocou como compromisso de campanha, registrado na campanha, ela perderia o mandato. E várias outras propostas também na área de reforma política. Apresentei também a PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil, a PEC 2 de 2015, enquanto países como a Inglaterra, como o Canadá, como a Colômbia não cobram impostos sobre medicamentos, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos, entre outras. E todas as PECs, todas as propostas, todos os projetos também são todos relevantes. Apresentei 11 PECs, 45 projetos, dos quais 3 aprovados e já na Câmara. Uma das bandeiras da sua campanha também era promover a moralização dos gastos públicos e garantir que um parlamentar não custasse tanto quanto custa hoje ao erário, né? Tem várias medidas que o senhor tomou em relação a isso também na sua atuação parlamentar. Quais foram elas? Eu me orgulho de tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, panfleto esse que eu mesmo saía nas ruas distribuindo de mão em mão. Eu me orgulho de tudo que eu escrevi ali, eu cumpri, ponto por ponto. A pessoa pode me criticar por tudo no meu mandato, menos por isso. Tudo que eu escrevi no meu panfleto de campanha, ponto por ponto, sem exceção, eu honrei, eu cumpri. Cargo oficial, por exemplo. Eu vou te dizer, no primeiro dia do mandato, eu abri mão de uma série de coisas que eu considero que não deveriam fazer parte, que um parlamentar não deveria ter direito a isso. Então, no primeiro dia do meu mandato, eu abri mão dos salários extras que os senadores ainda recebem. Eu abri mão de toda a verba indenizatória. Eu abri mão do carro oficial que os senadores têm direito e também da cota de gasolina. Eu abri mão da aposentadoria especial de parlamentar e fiz a opção formal por continuar contribuindo para o INSS. Eu abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Eu reduzi o número de assessores do meu gabinete. Um senador tem direito a 55 assessores. No meu gabinete eu só tenho apenas 9. Eu reduzi a verba para o pagamento de assessores, entre outras medidas que eu tomei. Só com essas medidas, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais de economia direta aos cofres públicos, sem contar a economia indireta, como, por exemplo, encargos sociais sobre salários dos servidores não contratados, como, por exemplo, gastos com saúde do plano que eu abri mão. Então, só de economia direta foram 16 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é de que o mandato parlamentar ele pode ser digno e de qualidade, custando muito menos para o contribuinte do que ele custa hoje. Isso é a tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato. Não existe democracia nem Estado democrático de direito sem um poder legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. E em relação à participação na elaboração do orçamento público, que é uma das atividades mais importantes, né, dos parlamentares no Congresso Nacional. Eu acho que o nosso orçamento, ele deveria ter, eu sempre falei isso aqui na tribuna, ele deveria colocar os recursos públicos mais nas atividades fim do Estado do que nas atividades meio. Nós precisamos fazer uma grande revolução no orçamento, porque o orçamento é uma atribuição importante do Poder Legislativo e o Poder Legislativo deveria dar uma contribuição para o país, colocando nas áreas onde tem que estar aplicado o dinheiro do contribuinte brasileiro. Essa reforma atual do orçamento público, as emendas impositivas, elas não permitem ao parlamento fazer isso? O parlamento, porque eu sou um parlamentar, eu não posso falar pelo parlamento.
Mas, às vezes, eu acho que o parlamento destina os recursos para áreas que não deveria estar destinando e deveria priorizar, sim, o que é prioritário para o cidadão, que é saúde, educação e segurança. E eu me orgulho que, assim, hoje tem remédios para câncer na rede pública do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Isso é minha obrigação e eu estou cumprindo a minha obrigação. Eu destinei recursos para compra de medicamentos para câncer, para a rede pública do DF. Destinei recursos, o DF recebeu também 14 ambulâncias novas e totalmente equipadas para o SAMU, por uma outra emenda minha ao orçamento da União. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas, para a compra de viaturas para a polícia e para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, para a compra de equipamentos hospitalares para diversos hospitais públicos do Distrito Federal, enquanto outros parlamentares destinam esses recursos para shows, para festas, para aniversários de cidades, eu destinei as minhas emendas para o que é mais prioritário para a população. E, aliás, desde que eu era deputado distrital, aqui no Distrito Federal, todos os anos eu destino recursos para a compra de medicamentos e equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde do Distrito Federal. O DF recebeu agora 7.000 unidades do Sorafenib, que é um medicamento para quimioterapia oral, por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Então, eu acho que é importante, essa é uma parte importante de um mandato parlamentar e deve ser feita com muito critério e com muita responsabilidade por parte do parlamentar, porque ele está aplicando o dinheiro do contribuinte brasileiro e aquilo tem que ser no que é mais prioritário para o cidadão. Senador Rigufe, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Só antes de encerrar, Renato, eu queria dizer o seguinte, um mandato parlamentar ele não é feito só do que você faz também, não. Ele é feito do que você evita que façam também. Então, por exemplo, o meu mandato aqui, foi a minha atuação parlamentar que, por exemplo, barrou o aumento das taxas de cartório no Distrito Federal, que foi um projeto que tinha sido aprovado pela Câmara, veio para o Senado, foi a minha denúncia no plenário, meu requerimento de retirada de pauta e depois conseguir retirar do projeto uma série de taxas que iriam aumentar, foi a minha atuação parlamentar. Então, o mandato ele é feito do que você faz, estão aí as minhas PECs, os meus projetos, as minhas emendas ao orçamento, mas ele também é feito do que você evita que façam, que é uma parte que às vezes as pessoas não veem, mas que é uma parte importante também de um mandato parlamentar. E obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. A gente conversou com o senador Rigufe, do Distrito Federal. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.